Salve, rapaziada, tudo bem? Aqui ó, retornando de Paraguaçu. Hoje foi legal, cara. Hoje deu pra eu tomar um cafezinho. Coisa boa, cara, eu tava precisando mesmo de estrada, bicho. E dei uma pausazinha aqui para ligar as câmeras. E agora, meus queridões, rumo a Varginha. E até lá dá pra fazer um papo de estrada legalzinho. Dá um videozinho aí de um tamanho legal, que dá pra todo mundo assistir. Não fica muito longo, muito cansativo, não é mesmo? Mas vamos lá, vamos comigo. Assiste a vinhetinha. Que daqui um pouquinho o Marcão tá de volta. Até mais, moçada. Salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Aqui é o Marco Aze, diretamente do sul de Minas, retornando de Paraguaçu. Um radarzinho aqui na cidade de Eloy Mendes. Meus queridos, olha, eu precisava muito de estrada hoje, eu tô vendo o tanto que eu fiquei no nosso papo de cidade, que tá bom. O tempo permitindo agora, eu começo a sair mais, cara, porque tá tenso. Mas é isso aí, meus amigos. Num vídeo anterior, eu andei conversando com vocês sobre máscaras, né? Sobre personagens e personalidades. E eu disse para vocês que a personalidade, ela nada mais nada menos, ela é um subproduto do ego, né? O pessoal às vezes fala assim, o ego é ruim, o ego é aquilo e aquilo. Não, o ego é o registro da tua experiência. Se você tiver uma doença degenerativa, né, como por exemplo o Alzheimer, gradualmente essa estrutura ela vai se perdendo, porque as suas memórias são literalmente destruídas. E você para de apresentar aquilo que você é, ou aquilo que você representa, compreende? Então o Marcão é uma derivação, é uma síntese também do ego. Se o Marco tivesse uma história, sei lá, numa tribo, né? O Marco teria um ego diferente. Um ego de um índio. De um indígena, né? Mas o Marco foi um cara criado numa capital, dentro de um bairro específico, numa família específica, e isso tem uma história. Mas como eu disse para vocês, é inevitável que a gente crie máscaras, né? Personagens, personas, para poder se adequar politicamente ao mundo, né? Eu lembro, por exemplo, na minha época, que o pessoal falava, qual é a sua religião, né? Eu jamais falaria, por exemplo, que eu frequentaria um centro espírita ou talvez um terreiro de Umbanda. Hoje, com a minha maturidade, eu posso dizer que eu não tenho problema algum de frequentar nenhum ambiente institucional religioso, ou até mesmo só espaços espirituais ou espiritualistas. Isso aí para mim já não há mais problema. Antigamente, se me perguntassem assim, por que você tem cabelo comprido? Eu falaria, não, porque eu sou fã dos caras do rock and roll e blá blá blá. E hoje eu só falo assim, porque eu acho massa, eu gosto, eu me identifico e fica tudo mais fácil. Eu não preciso ficar estruturando nem personagens e nem histórias para poder não ficar tão assim estranho.
com as pessoas. Aí um radarzinho aqui também, vamos baixar de boinha, pra galera não pirar. Bom, bem, meus amigos, mas a grande questão, que vocês sabem que eu sou um psicanalista, a grande questão não é só a persona. Porque você vê, por exemplo, no filme Tropa de Elite, né? O Capitão Nascimento, ele não consegue desligar. Ele é o Capitão Nascimento até com a esposa, então... Mas é que ele tem que entender que ele não é o Capitão Nascimento. Ele é um cara que também é pai, que é marido, que é ele também para ele mesmo, entendeu? Ah, tem um cara parado aqui, peraí. Vamos lá. E daí então, meus amigos, algumas pessoas ficam também muito presas a esses personagens. Mas existe uma outra estrutura muito interessante que os terapeutas junguianos chamam de sombra. Eu acho muito interessante essa questão da sombra. Porque ao contrário que a gente imagina, né? Porque a gente fala sombrio, deve ser o lado ruim, né, tal. Não é. O lado das sombras é todo aquele material, todos aqueles nossos desejos, todos aqueles nossos mistérios que a gente esconde das pessoas, que a gente tem vergonha, ou sei lá, que a gente teria demasiadamente desconforto que as pessoas soubessem sobre nós. E essas sombras, elas são ocultadas numa espécie de um porão psíquico. Só que o problema é que essas sombras, elas coabitam com certos sentimentos que são muito perigosos, como sentimento de culpa. Vocês têm que lembrar que sombra é um substrato também do ego. E ele está conectado com as experiências de mundo. Então, quando você vê violência contra pessoas diferentes, o que você faz? Você não quer ser diferente, ou você não quer manifestar suas diferenças. Vocês compreenderam? Então, esse tipo de material, esse tipo de sentimento, esse tipo de experiência, fica ali, naquele reino sombrio. Fica naquele escuro, sabe? Fica naquela caixa, naquele baú enterrado, sabe? Mas volta e meia esse material, ele vai pulsar ali, porque afinal de contas ele é uma parte sua. E essas partes não podem eternamente serem reprimidas ou abafadas. Olha pra você ver que paisagem bonita, cara. Nossa, antes não tinha planta, velho. Assim, tava só aquele mato seco. Agora tem verde, cara. Tem muito verde, eu adoro verde. Verde me faz bem. Ó. Até comida, cara. Ah, vitamina de abacate. Ah. Salada, espinafre. Ah. Couve. Isso me faz bem. Mas vamos lá. E eu tive muita coisa dentro deste local sombrio. Eu coloquei muitos sentimentos ali, eu coloquei os meus medos, eu coloquei raiva. Eu fui jogando ali porque aquilo pra mim era errado. Era errado sentir raiva. Era errado chorar, sabe? Era errado um homem ter sensibilidade ou até mesmo muitas vezes compaixão pelo outro. E aí eu fui depositando isso ali foi virando uma espécie de um monstrengo, sabe? Porque a gente distorce isso. A gente demoniza o choro, a gente demoniza muitas vezes a covardia, porque muitas vezes a gente se acovarda, nós temos medo, cara. Muitas vezes a gente pega e demoniza o nosso fracasso, a nossa frustração, a perda. Esse caldo, sabe, dessa bile verde ali vai fermentando e vai nos intoxicando.
vai fazendo a gente ficar preconceituoso, vai fazendo a gente ficar intolerante. A gente já não tolera nos outros aquilo que a gente não tolera na gente mesmo. E aí a gente vira chato, moralista, julgador, sabe? É igualzinho esses tempos, né? Eu estava assistindo um vídeo de um camarada que eu gosto muito dele. E ele estava se posicionando ali politicamente, aí de repente começou a falar, não, porque o mal da humanidade é a esquerda. Aí eu peguei, cara, depois eu dei uma resposta para ele e eu fundamentei, não foi só aquela coisa, sabe? Não concordo. Eu me posicionei. Eu falei, cara, eu não vejo, pelo fato de eu ser um progressista, de eu não ser um conservador, vamos lá, de eu ser um cara mau, de eu ser um cara sem caráter. Não concordo com você. Você está generalizando. Não é porque eu sou um sujeito que eu tenho uma afinidade democrática, entendeu? Que eu sou um cara engajado em movimentos sociais, que eu sou um cara também que luto em prol daquelas pessoas que ainda figuram como minoria, que eu sou um cara ruim. Mas antigamente eu tomaria isso como ofensa pessoal, porque aí eu não gostaria de me posicionar. Mas hoje eu trouxe essas coisas desse porão e eu percebi que Marco, eu tenho o direito de me posicionar. Eu tenho o direito de me posicionar sem me sentir culpado, porque o que eu estou fazendo não é errado. Se eu não sou a favor do atual governo, isso não me desqualifica como ser humano. Isso não me torna um sujeito ignorante. Entendeu como é que é? Cansei, muitas vezes, de dar aula de ciência política. O jogo político é esse. E da mesma forma que eu posso virar de lado a qualquer instante. A única coisa que eu acredito que eu não vou ser é o isento, é o cara sem opinião. E ao mesmo tempo, cara, se você for de direita ou de esquerda, isso não te conecta com os políticos corruptos desses posicionamentos. Então, beleza. Hoje de manhã eu estava vendo lá um vídeo lá de um camarada questionando a arte moderna, porque a professora levou os alunos para ver arte moderna e o cara falou, isso aqui não é arte. Aonde que você está vendo arte aqui? O grande problema é que o sujeito está num classicismo, sabe? O cara foi tão enrijecido nas ideias dele que ele não consegue ver além do padrão, o modelo de arte que ele foi subjugado. E aí, de repente, uma arte moderna para ele, algo mais abstrato, um surrealismo, não vai ser arte. Mas quando você vê esse cara atacando, ali não é o cara, ali é uma sombra. Ali é resíduo de sombra. Ali é o camarada, muitas vezes, puxando briga, sabe? Puxando confusão por causa de pouca coisa. Porque ele está mal com a vida dele. Você vê que ele está com raiva, é da professora. Ele está com raiva daqueles alunos. Está todo mundo tranquilo ali. Aí tem cara que vai vir, vai falar, mas e essa situação? Não, eu estou falando uma situação específica, eram apenas quadros abstratos. Mas eu vejo que essa turma que vê o mal em tudo, eles não estão vendo o mal nas coisas, eles estão vendo reflexos deles mesmos. Quem vê, por exemplo, maldade numa relação amorosa que é imoral para muitos meios, principalmente os meios religiosos, é um sujeito muitas vezes que não sabe nem o que é amor. É um sujeito que foi colocado dentro de um contexto e como ele está desconfortável ali, ele não quer que ninguém esteja confortável.
Como o sujeito ele foi obrigado a reproduzir, porque é uma lei máxima, né, crescer e multiplicar-vos, ele passa a ser reativo com quem não quer ter filho, ele passa a ser reativo com casais homossexuais, porque eles não vão reproduzir pelas vias naturais, eles podem ali criar uma criança adotada. Então por isso mesmo ele ataca, porque ele está em sombra, porque ele está dividido, porque ele não consegue ser ele está dividido entre esses dois reinos, esses mundos. Uma hora ele é personagem, abrindo sorriso, falando para as pessoas, fala de Deus, fala do bem, e volta e meia, em determinados gatilhos, em determinados ambientes, vem esse monstro, vem essa criatura, esse Frankenstein, sabe? Que está todo costurado e remendado ali, com ódio, com bile, sabe? Com desamor. E o que a gente faz dentro lá do divã, né? Na terapia? É muito simples, meus amigos, o que a gente faz. A gente traz esse material sombrio. E você sabe quando a gente tira esse monstro lá do porão? E a gente vai olhando para ele gradualmente. A gente vai vendo ele se transformando numa criança amedrontada. Numa criança encolhida, cheia de medo, cheia de dedos apontando ela, cheia de olhos, cheio de risadas em torno dela, cheio de lembrança de bullying, sabe? Cheio de lembrança de agressão, de violência, naquela infância que foi frustrada, foi arrebentada. E aí a gente cuida. A gente fala, peraí, não é assim não, meu amigo. Para de ser radical com você mesmo. Para de se transformar em monstro. Não vale a pena virar monstro. Não vale a pena descontar nos outros aquilo que não ficou legal para você. Isso não te faz bem. Isso não é a roupa ideal para você. Então por isso mesmo muitas vezes a gente vê pessoas fazendo monstruosidades e a gente fala assim, nossa, mas o cara era tão quieto, o cara era tão certo com as coisas. Mas exatamente por isso. O cara criou um personagem tão certinho, tão engessado, sabe, tão costuradinho, que muita coisa ali ficou no campo do ressentimento, do orgulho ferido, entendeu? Muita coisa. É isso aí, meus amigos. Vamos para casa agora. Tomar uma xícara de café. E vamos trabalhar. Vamos trabalhar bastante. Que é o que a gente gosta, né? Isso aí, meus amigões. Se você achou legal o nosso papo de estrada, curte o vídeo aí, dá o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações. Moçada. E compartilhe. E nos siga nas redes sociais, no Instagram. No Instagram. Fui.